E um dos episódios mais aguardados de House of the Dragon chegou. A Dança dos Dragões se iniciou e já tivemos uma perda considerável para o time dos Blacks. Na minha opinião, a perda mais racional. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje vamos falar sobre o quarto episódio de House of the Dragon. E na minha opinião, é o melhor episódio de toda a temporada. Mas antes da gente começar a falar desse episódio maravilhoso, já deixa aquele like para vocês me ajudarem a crescer este canal e chamar mais gente que curte essa série para assistir e ver as análises que eu tô trazendo aqui toda semana. E se inscreva e ativa as notificações, porque a maioria das pessoas que estão assistindo os meus vídeos não são inscritos. Então, para vocês não perderem nada e nenhuma análise chocante que eu trago aqui, então já se inscreve e ative as notificações. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E o episódio se inicia com os delírios de Daemon lá em Harrenhal. Ele tá entrando na sala do trono de ferro, e ele olha lá no fundo e no trono ele vê a Rhaenyra jovem, como se ela tivesse sido coroada com a coroa de Viserys, e ela tá falando alguma coisa que ele não tá entendendo bolhufas. E ela vai falando e ele vai perguntando: o que você tá falando? Fala claramente, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Fala. E ela vai tagarelando, uma hora ela levanta e desce as escadas. E aí quando eles se aproximam um do outro, ele consegue entender ela falando que o pai dela amava mais ela do que ele, e por isso que ele queria o trono dela. Ele fica pé das ideias, aí ele vai lá, pega a espada e decapita a Rhaenyra. E nesse momento, a coroa de Viserys cai. E isso pode representar muita coisa. Esses objetos que pertencem aos antepassados dos Targaryens, tipo coroa, ou algum objeto que os reis antigos carregavam, sempre representa algum simbolismo importante. No caso ali de Viserys, a coroa de Viserys pode representar realmente que o reinado de Viserys, aquele reinado de paz, se acabou. E aquele momento que o Daemon decapita a Rhaenyra significa que pode ser que a lealdade dele tá indo embora. Depois que eles tiveram aquela briga, ele tá lá e ele sempre almejou o trono. Afinal, a ordem natural das coisas seria que ele fosse o próximo rei, já que o filho homem de Viserys morreu no dia do nascimento. Então, ali na ordem natural, ele que deveria tomar o trono, não a Rhaenyra. Vamos dizer que esses delírios não são só delírios, pode ser o que está realmente no fundo do coração de Daemon. E aí, enquanto isso que ele tá olhando para a cabeça de Rhaenyra, que é uma cena bem chocante, ele escuta ela falando: um corvo chegou. E junto com a voz da Rhaenyra, chega uma outra voz junto, que na verdade é o Lorde de Harrenhal, falando que um corvo chegou. E ele acorda. Quando ele acorda, ele está com a mão ensanguentada. E isso pode representar que esses delírios do Daemon não só está na cabeça dele, e também pode estar no mundo real. E o Lorde de Harrenhal avisa que as casas que estão apoiando os verdes estão utilizando a justificativa da morte de Jaehaerys como motivo para se unir a eles. Então, eles estão utilizando que a Rhaenyra é uma monstra, então esse é o motivo que eles estão se juntando aos verdes e tá aumentando o exército de Khal. E convenhamos, isso é culpa do Daemon. Quem mandar duas Jamanta fazer um serviço e eles fazem essa cagada toda. Depois vai pra cena de Rhaenys, onde que ela está procurando o marido dela num porto. E ela acaba dando de cara com um marinheiro. E esse marinheiro chama a atenção dela. E ela começa a olhar o rosto dele, falar que ele é bonito, que ele tem uma beleza ali que chamou a atenção dela. E você deve estar pensando, é uma veta safada, né? Então ela tá assanhada ali. Mas engano seu. Essa admiração que ela tem por esse marinheiro, na verdade é uma admiração familiar. Que ela tá vendo algo familiar no rosto desse marinheiro. E como a gente sabe, né? A realeza é aquele tipo de realeza que gosta de pular cerca. Então ela acha que esse marinheiro é um bastardo. E aí quando ela vai tentar conversar com esse marinheiro, o Corlys vai lá e dá um pito e manda o marinheiro fazer os serviços dele. E aí ele vai conversar com a Rhaenys. E ela fala pro marido dela que ela recebeu um corvo de Dragonstone, onde a Baela disse que ela e o Jace estão sendo massacrados pelo conselho e que eles não estão tendo voz nenhuma porque a Rhaenyra saiu, né, está lá em Kingsland, encontrando a Alicent, e no momento ali ela deve estar voltando para Dragonstone e que os dois estão sendo massacrados pelo conselho, sabendo que o Conde está aumentando o exército dele com os aliados e os lords que estão se opondo contra
o Aegon perdendo a cabeça. Então ela tá precisando ali ajudar. Depois vai pra cena de Kingsland, onde a Alicent tá mexendo com uma miniatura de um dragão que era da maquete onde que Viserys fazia em tempos livres. E ela tá mexendo ali e até que uma hora o Grão-Mestre entra no quarto dela e ela deixa cair essa miniatura. Essa miniatura também pode representar muita coisa. Lembra que eu disse? Todos os objetos que pertenciam aos antepassados dos Targaryens sempre representam alguma coisa. E esse dragãozinho quebra, que também pode representar alguma coisa sobre o reinado mesmo de Viserys. Acabou ali e que nesse episódio vai mostrar isso. E o Grão-Mestre entra com um potinho, né? Um chazinho meio duvidoso. Que ele fala que esse chá era para uma moça. E ele fala para essa moça tomar muito cuidado ao tomar esse chá. E se no caso ela precisasse de mais, era para avisar ele. E aí a Alicent chega e fala, não, pode deixar que eu aviso a moça assim. Acho que as brincadeirinhas dela com Criston Cole surtiu algum efeito ali, né? Só que aquele negócio, se passaram apenas algumas semanas desde que Viserys morreu. E aí ela fez aquela fornicação, pra quem ficar julgando tanto a amiga, né? Agora tá provando do próprio veneno. E ela não pode assumir um filho de Criston Cole naquele momento. Porque aí vão chegar e falar, não, o cara mal esfriou no caixão e ela já tá tendo um filho com outro. Ia pegar mal pro lado dela, né? E aí ela vai lá quando o Grão-Mestre sai do quarto, vira o chá todinho, parecendo que tá tomando uma dose de tequila, virou tudinho, e vamos ver se o negócio faz efeito. E aí volta pro conselho da Rhaenyra e eles estão todos doidos, porque eles já estão sabendo que o Criston Cole já está conseguindo mais pessoas pro exército dele, e todo mundo que tá se opondo a Aegon, ele tá passando a espada mesmo. E tá aquela bagunça, porque realmente mostra como tá bagunçado o lado da Rhaenyra. Eles estavam totalmente sem ação, e o lado dos verdes estão tomando cada vez mais ação, tá tomando mais territórios, e eles estão naquela retaguarda, porque a Rhaenyra não tá lá, e eles não têm o que fazer, eles estão sem um norte. E a Rhaenys está tentando manter a ordem ali, e um dos lords chega e fala para ela se ela foi nomeada a mão da rainha. E tira totalmente a autoridade dela. E enquanto os lords estão massacrando a Rhaenys, falando que ela não tem voz nenhuma, que quem nomeou ela a mão da rainha, estão lá tagarelando, chega o Corlys Valário e chega e fala para os lords baixar o latido deles, que a Rhaenys tem muito mais experiência do que eles, e que eles deveriam respeitar ela sim. Aí, maridão, tá botando ordem na casa. E será que ele tá defendendo a Rhaenys porque aquele marinheiro é realmente bastardo dele? Duvidoso. E a gente não pode esquecer também que os Valários montam dragões. E se esse garoto foi um bastardo dele, ele pode conseguir montar dragões também. E no episódio passado, a gente também viu um bastardo dos Targaryens, que seria o irmão do Daemon, tio da Rhaenyra. Então, será que esse garoto também vai ser uma semente de dragão, que eu pesquisei aí nas internet da vida, que esses bastardos de Targaryens e dos Valyrians que montam dragões são conhecidos como sementes de dragões, que também são possíveis montadores de dragões. Será que esse marinheiro vai também ajudar na guerra? Teoria jogada no ar. E aí vai pra cena de Criston Cole conquistando mais um dos castelos da coroa. E eles massacraram os soldados e aí eles estão carregando o Lorde do castelo em uma colina, onde que ele vai ser executado porque ele se recusa a se ajoelhar para Aegon. Porque ele fala que ele é muito fiel ao juramento que ele fez a Viserys no momento que ele jura lealdade a Rhaenyra quando ela era mais nova e quando Viserys nomeou ela a herdeira do trono. E aí ele fala que o Criston Cole é um Kingsmaker, que ele é um fazedor de reis, que na verdade ele devia seguir as ordens de Viserys. E o Criston Cole tá cagando e andando pelo cara falando, e ele o Lorde acaba dando uma cutucada no Criston Cole, que é o monte que pega no ego dele, falando que ele não tem nobreza e que ele não merece o manto branco dos soldados da guarda do rei. E aí ele vai lá e cospe no Criston Cole. E aí ele, puto das ideias, vai lá e passa a espada em cima dele. E aí ele volta pro cavalo dele e recebe uma mensagem misteriosa. E aí o irmão da Alicent pergunta o que é essa mensagem. Ali no momento eu achei que ele ia ser um bundão. Mas, pelo que vi, lutou bem na batalha. E tá com a cara lá tudo estrupiada, tudo bem, mas eles estavam na guerra, fazer o quê? Não vai sair inteiro da guerra, né? Mas aí ele, com aquela cara de cansado, pergunta o que é aquela mensagem. Criston Cole olha pra ele com aquela cara de bosta e fala,
a gente vai mudar a rota. E aí, o irmão da Alice não perde a oportunidade de alfinetar o Criston Cole. Ele vai lá e fala, eu sei que você não tem um sangue nobre e tudo mais, mas Harrenhal é pra lá, não é pra cá. Tudo bem, mas a gente vai pra cá. E aí ele fica com aquela cara de, pois é, né? Fazer o quê? Ele é a mão do rei, ele tá no comando, eu só tenho que seguir. E eles acabam mudando a rota de Harrenhal para outro lugar. Mas ainda ninguém sabe qual é esse lugar. Aí vai para Kingsland no Conselho Real e o Aegon tá pistola da vida porque ele descobriu que o Daemon conquistou Harrenhal. E aí ele fica louco das ideias, dá uma bronca em todo mundo e quer quebrar tudo e fala que ele quer Harrenhal, que lá é o território mais importante de guerra, uma localização muito importante de guerra e ele quer aquele local. E aí o Aemond não vai ficar por baixo depois da humilhação que ele recebeu lá no bordel e ele fala que, na verdade, eles vão mudar a rota, que a estratégia de guerra dele é outra, que eles vão conquistar agora Pouso das Gralhas. E que Harrenhal vai ficar para outro dia, vai ficar em outro momento, que agora eles vão para Pouso das Gralhas, aí ele vai até o mapinha, muda a posição lá dos alfinetinhos dele, ele falou assim, vai ser aqui, a gente vai conquistar aqui, e tá tudo certo. Aí o Aegon, todo puto das ideias, falou assim, não, eu sou o rei, eu quero Harrenhal, e ponto final. E aí eles começam a conversar em alto valeriano, e o conselho não entende essa língua. E os dois ficam lá conversando, e o Aemond alfineta o Aegon, falando que ele não sabe nada de guerra, e que ele lutava bastante, e ele sabia mais de estratégias do que o Aegon não sabia de nada. E ele explicou toda a estratégia, só que por baixo dos panos não explicou detalhadamente, né, o que seria a estratégia que ele tinha explicado, que no episódio do Queijo e Sangue, o Criston Cole e o Aemond já estavam conversando sobre essas estratégias lá com as moedinhas, lembra? Que eles estavam explicando como que seria e tudo mais, e ali eles já estavam planejando estratégias de guerra. E ele começou a falar e alfinetar e a zoar o irmão. E ele chegou e falou assim, se você tem uma estratégia melhor, meu amigo, pode falar pro conselho. Ou então, melhor você ficar aí sem fazer nada. Tudo isso em alto valeriano. Enquanto isso, o conselho lá com aquela boquinha de siri, sem entender nada, e eles todos quietinhos. E ele olha assim pro pessoal, senta, não fala nada e fala assim, então tá, a gente vai pra Pouso das Gralhas. Aí depois de Loren sair do conselho, né, e ter avisado que Harrenhal era um lugar amaldiçoado e que ele controlava o ouro de tudo, que não chegava uma moeda lá e que o castelo tava destruído, tava mais capenga do que ele vai atrás da Alice sem saber como que a rainha estava. Aí ele chega no quarto dela, ela já tá pegando umas pedras e colocando num lenço pra pôr aqui na região da barriga. Isso significa que a bonita tá com uma cólica do caramba e que o remedinho, o chazinho duvidoso tá fazendo efeito. E se tá fazendo efeito, o herdeiro de Criston Cole foi pro saco. E aí ela fala que ela se aventurou numa torta no jantar da noite anterior e que ela não tá se sentindo muito bem. E aí, quando ele chega no quarto, começa a bisoiar tudo, né? Porque ele é um fofoqueiro fuxiqueiro. E aí ele vê que tem um monte de livro aberto ali. E são os livros de Viserys. E aí ele tenta saber as informações. Que é um fuxiqueiro, uma cobra, peçonhenta. E aí ele fala, nossa, por que a senhora está estudando os livros de Viserys? E aí ela tá a ponto de chegar e falar assim, não é da sua conta, meu filho. Porque eu sei que você é. Porque antes eu pegava informação de você, né? Eu procurava você para saber as informações de todo mundo, porque eu sei que você tem um exército de pessoas, dos empregados aqui do castelo, que conta tudo para você, mas daqui você não vai saber informação nenhuma, porque eu sei como as coisas funcionam com você. Então, a ponto dela pegar uma daquelas pedras que tá na barriga dela, tacar na cabeça dele e mandar ele pra PQP, ela falou assim, meu filho, meu marido morreu há semanas atrás. Há semanas atrás, este reino estava em paz, e agora tá uma guerra. E você acha que eu tô fazendo com essas coisas aqui? Hã? Quero saber o que eu posso fazer pra ajudar. Mentirosa. Ela tá querendo arranjar uma justificativa ou então achar a história que a Rhaenyra falou pra ela, do Aegon o Conquistador. Entender que era uma história que o Viserys estava falando antes de morrer. Que ele estava contando a história do Aegon o Conquistador. Não o Aegon o Burro, o filho dela. E também ela sabe que se Loras ficar muito por ali, ele vai saber todas as fofocas mais quentes do castelo. Porque aquela ali
arranja conteúdo para muitos dias ali. E ela vai deixar esse cara rico, porque lá a fofoca vale mais do que dinheiro, né? Aparecendo hoje em dia as redes sociais. E aí volta para Harrenhal, onde Damon está delirando novamente. Ele está tentando ter uma noite boa de sono, mas na verdade ele escuta alguém andando perto do quarto dele. Aí ele pega a espada e vai atrás. Quando ele vai atrás e vê a pessoa de costas, ele acha que é o Aemond. E aí ele tá bem louco pra matar esse cara, né? Por causa que ele tá querendo se vingar ou então mostrar pra Rhaenyra que ele vingou o filho dela. E quando ele chega perto, o cara vira é o corpo do Aemond com o rosto do Daemon. Um crossover de Targaryen ali. E aí ele fica meio louco das ideias. Deve ter alguma coisa estranha na comida, na bebida de Harrenhal que deixa o povo bem retardado das ideias. E aí quando ele entra num local que tá com uma luzinha ali, ele encontra a bruxa de Harrenhal, que mora uma bruxa lá. E ela começa a ficar suada da cara dele, né? Conversar, que ele tá tendo uma noite dura de sono, que lá em Harrenhal as pessoas não conseguem dormir direito, que na verdade ela é uma coruja no corpo de uma pessoa. E aí ele fica falando que a mulher é meio tantão das ideias. Só que aí ela fala umas verdades pra ele e isso gera interesse nele, que é a questão sobre o trono e a briga que ele teve com a Rhaenyra. E aí ele fala, mano, como que essa mulher sabe disso? Aí ela fala assim, ó, pra você dormir direito, toma essa bebidinha. Eu não conheço a moça. Esse lugar tá meio doido das ideias. Você acha que eu ia aceitar essa bebida? Claro que não. Mas ele aceita a bebida duvidosa. Esse povo gosta de tomar uns negócios duvidosos, né? Aí depois faz as merdas e não sabe por quê. Aí vai pro acampamento do exército de Criston Cole. E o irmão da Alicent chega lá, tá lá vendo o rosto puto das ideias, que dá pra ver na cara dele, que tá puto das ideias, porque não tá sabendo de nada, ele só tá seguindo ordem. Que, pelo que dá pra ver ali, ele não é muito de seguir ordens, né? Ele é o de dar ordens, não de seguir ordens. E aí, ele chega e fala, ó, Cole, o exército tá todo pronto, a gente tá tudo aqui, ó, tudo preparadinho. Quando cair a noite, a gente ataca o castelo. Aí o Criston vai falar, não, a gente vai atacar de dia mesmo. Aí ele fala, mas você tá perdendo noção do juízo? Você tá perdendo noção das ideias? Se a gente tacar agora, vai ter gente que vai vir de Dragonstone, que tá aqui do lado, é vizinho de Pouso das Gralhas, e vai tacar fogo na gente. Você tá perdendo a razão? Ele fala, fica tranquilo, a gente vai tacar de dia mesmo. E o Criston Cole sai. Aí você vê nitidamente na cara dele de tipo, eu vou matar esse cara, ele vai fazer a gente morrer. E essa cena da cara dele, o semblante dele é impagável, que se ele pudesse, ele mesmo decapitava o Criston Cole. E eu apanharia ele. Aí volta pra Dragonstone e a Rhaenyra voltando de Kingsland, que sei lá quantos dias ela passou no mar, porque com certeza ela não foi de dragão. E aí ela fala que foi até Kingsland. E aí o que acontece? Os lords ficam tudo de queixo caído achando que aquela mulher é louca. Falou assim, você perdeu o juízo? Queria dar uma de missão impossível indo pra Kingsland, o lugar mais perigoso para você, minha filha. E você tava lá fazendo o quê? Aí ela avisa que estava tentando a última tentativa de paz. E ela viu que não dava. E ela só tinha duas opções. Ou ela ganha essa guerra, ou ela morre. E aí ela falou assim, então a gente não tem jeito, a gente vai ter que atacar. E aí eles explicam que o Criston Cole já saiu devastando toda a costa ali, devastando todos os lords que apoiavam ela e decapitando todo mundo. E aumentando o exército dele, chamando todo mundo que apoiasse Aegon. E também as pessoas que estavam se rendendo a ele se juntassem ao exército. E aí que eles já estavam em Pouso das Gralhas e precisavam de alguém para ir ajudar. Que eles precisam mandar um dragão para ajudar. O castelo está praticamente sendo massacrado porque eles estavam em menor número e eles foram pegos de surpresa. E aí eles falaram que iam mandar um dragão. Ela falou, tá bom, então eu vou. Aí o pessoal falou assim, tá maluca? Mandar você? Da mesma forma que não deixaram o Aegon ir na outra vez... É a mesma coisa com ela, porque aquele negócio, se o rei ou a rainha morrer, para quem eles estão lutando, não vai ter razão nenhuma, não vai ter motivo nenhum. Então, vai perder o significado. Aí o Jace, o filho dela, chegou e falou assim, eu vou no seu lugar. Aí ela falou, não, meu filho não, eu já perdi um, eu vou perder outro. Nem ferrando. Aí a Rhaenys chega e fala, eu vou no lugar. E ela toma a liderança do exército da Rhaenyra para ela. Eu já tenho a Meleys que já tem experiência de guerra. Então eu tenho o maior dragão e o único dragão com experiência de guerra. Eu vou lá, ajudo o castelo e volto. E aí todo mundo fica com aquela cara de tipo, a mulher é braba, né? Ela sabe o que faz. E aí mostra o Aegon, né, em Kingsland, no conselho, o pessoal discutindo, conversando sobre as estratégias de guerra, sobre os assuntos do reino, e o Aegon puto das ideias porque ele não foi pra guerra. E aí ele levanta falando que todo mundo entendia ele.
e ele sai andando e vai direto pro quarto dele. Quando ele chega no quarto dele, a mãe dele tá lá. A Alicent tá procurando os livros do Viserys, porque ela tá louca pra saber sobre a história de Gelo e Fogo. E aí ele chega e fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ela pergunta, cadê os livros do seu pai? Aí ele falou, eu mandei tirar daí. Aí ela falou assim, você mandou os livros do seu pai embora? Aí ele falou assim, eu mandei tirar, não mandei queimar. Aí ela chegou, o que tá acontecendo, Aegon? Aí ele pede conselhos pra mãe. Aí ela chegou e falou assim, Aegon, não é porque você colocou uma coroa na cabeça, significa que você é um rei sábio. Para você ser um rei sábio, você precisa estudar, você precisa prestar atenção, você precisa aprender. Uma coisa que ele não faz, né? Aí ele chegou e falou assim, mas eu quero fazer alguma coisa. Aí a Alicent dá um conselho bom, né? Porque na verdade ela tá vendo a merda que ela fez pela interpretação errada. E ela falou assim que às vezes um bom rei, a melhor decisão que ele pode ter é não fazer nada. E ele fica puto das ideias. E aí vai pra cena da Rhaenys com a Melis se preparando pra guerra e a Rhaenyra contando a história de Gelo e Fogo que o pai dela tinha contado pra ela no passado. E o porquê que ela prezava tanto pela paz e qual eram os perigos de mandarem os dragões pra guerra. E depois disso tudo vai direto pra Batalha de Pouso das Gralhas. Aí mostra o couro comendo solto. É flecha pra todo mundo quanto é lado, o povo lutando e aquela batalha digna de Game of Thrones. E o Lorde lá do castelo tá olhando tudo lá de cima do castelo, flecha voando, e o pessoal lá se preparando para tomar as atitudes e o plano de Colan e o Aemond entrar em ação. Só que ninguém tá sabendo ali. Os dois lá tá de segredinho, de cochichinho, e o irmão da Alicent tentando arrancar a estratégia do Colan. Mas ele não tá falando nada porque ele tá confiante que ele tem uma arma secreta ali. Que quem é a arma secreta? O Aemond que tá escondido com a Vhagar lá na floresta, porque eles sabem que ali em Pouso das Gralhas é 2 palitos de Dragonstone, e eles sabem que eles vão mandar um dragão, eles sabem que eles vão mandar alguém pra ajudar. E aí vai pra cena do Aegon, puto das ideias, porque ele não quer ficar sem fazer nada, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ir pra batalha, ele não quer ser um rei que fica sem fazer nada, que só quer agir pela estratégia. Ele quer ser igual o Aegon Conquistador, que vai pra batalha, tacar fogo em todo mundo, conquista tudo e vence guerras. Então o que ele faz? Toma outra decisão pela emoção e vai lá se preparar pra batalha. Pega o Sunfire e vai direto pra Pouso das Gralhas. E aí, enquanto tá o couro comendo solto, a Melis aparece com a Rhaenys. A Melis detona todo mundo, maçarica todo mundo. O irmão da Alicent tá se borrando ali no meio, porque vê que a Rhaenys tá acabando com todo mundo. A Melis tá descendo além em todo mundo. Tá massacrando todo mundo. E aí ele fala, Cole, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele fala, manda o sinal. Quando ele manda o sinal, o Aemond vê as flechas, só que no momento que ele tá olhando pro céu, passa o Aegon com o Sunfire. E aí o Aemond chega e fala, que moleque idiota, e pede pra Vhagar esperar. Por quê? Porque esse garoto é ruim. Ele vai ver o irmão dele tomar um couro. E aí quando tá mandando as flechas pro Aemond, quem aparece? O Aegon. E aí a Rhaenys tá nem aí. Ela tá ali, vai descer o couro mesmo. Tá cagando e andando, ela manda a Melis atacar mesmo, descer o couro, descer a garra, descer o fogo, e não tá se importando. Manda a Melis atacar e começa a primeira batalha e a primeira dança dos dragões. Os dragões vai lá, se arranha todo. É uma cena maravilhosa, é uma cena linda. A Melis detona, arregaça a Sunfire. Meu Deus! Ela dá uma arranhada assim, ó, no peito dela. Olha, que dá até dor. E o Aegon toma nas orelhas. Toma nas orelhas. Tem uma hora que a Melis dá uma mordida na asa da Sunfire e arregaça tudo, acabando com o dragão. Acabando. O irmão da Alicent fica lá. E aí, Cole, esse é seu plano brilhante? Chamar o rei pra batalha que não tem experiência nenhuma? Aí ele falou, não, esse não era o plano que eu tava imaginando. Quem devia estar chegando aqui? Aquele Boeing gigante da Vhagar. Não o rei, a Sunfire e um dragão pequitinho. E aí o Cole chega e fala assim, continua mandando sinal que eu vou dar um jeito. Aí ele vai lá, faz aquele discurso inspirador para os soldados, falando que o rei veio ele próprio batalhar junto com eles, que era para eles terem força. Não tem força nada, deu tudo errado ali, mas mesmo assim, dando parte do plano errado, eles ainda estavam na vantagem. E aí, enquanto a Melis estava se distraindo com o Sunfire e o Aegon, aparece a Vhagar voando bem baixinho assim para pegar a Melis. Nossa, aí é outra batalha. O Aemond é sangue frio nesse momento.
Ele é muito sangue frio, porque ele tá cagando e andando se o irmão dele tá ali ou não. O que ele quer é ganhar. E aí ele manda um Dracarys em cima dos dois. Massacra o Aegon, massacra a Rhaenys, massacra a Rhaenys. Só que os dois ali, ó, a Rhaenys e a Aemily já têm experiência. As duas se protegem ali é um dragãozão. Mas o Aegon e a Sunfire, misericórdia, ela já tava sendo detonada pela Aemily. E aí então o Dracarys da Veiga cai que nem merda no chão. E aí o Cole fica louco das ideias indo atrás do Aegon. E a Rhaenys podia ter fugido naquele momento, mas ela não quis fugir. Mostra realmente no rosto dela que ela queria estar ali, ela sentia que a morte estava vindo, mas ela ia estar ali e não ia fugir de nenhum jeito. E manda eles tacar, de qualquer jeito ia atacar ferozmente. E mostra também a Aemily olhando para Rhaenys. E mostra a conexão das duas. Parecia que as duas estavam sentindo que ali era o último momento das duas, mas elas iam lutar até o último suspiro. E aí a Aemily vai e começa a batalha entre a Aemily e a Veiga. E é uma batalha muito bonita. Não é bonita, vamos assim dizer, mas é muito chocante que, olha, dá até arrepio só de lembrar. E as duas ficam lá, a Aemily dá um arranhão na Veiga, que nesse momento eu fiquei bem feliz. Né? Porque aquela Veiga, ninguém tá aguentando mais aquela Veiga. E ela joga a Veiga no chão parecendo uma bomba. E uma saroca, maceta todo mundo. Mas mesmo aquele dragão daquele tamanho consegue levantar tão rápido e sumir. Como? Ninguém sabe. Mas ela conseguiu. Caiu no chão, já levantou e já levantou voo. E ainda mais com aquela rede de asa. A aerodinâmica daquele dragão precisa ser estudada. Mas não sei... consegue. E aí, a Aemily já tá toda machucada, toda arregaçada, mas mesmo assim ela continua. E aí a Rhaenys vai procurar dar um jeito de terminar o serviço com a Veiga. E quando ela está procurando a Veiga, ela é pega pelo pescoço. E aí a Rhaenys vê que não tem jeito. Ela vê a Aemily morrendo ali na frente dela. E aí ela aceita o destino dela e realmente, como uma verdadeira guerreira Targaryen, morre em meio a fogo e sangue. E o Aemon, a sangue frio, nem comemora. Ele simplesmente olha ali e fala: fiz mesmo, e se pudesse, faria de novo. E aí acaba aquela batalha. E nesse meio tempo, né, quando a Veiga cai, o Criston Cole também é jogado longe. E como ele sobreviveu, só Deus sabe. Porque o cavalo dele morreu. E ele não morreu. Bem que eu queria que ele tivesse morrido, né? Mas ele não morreu. Como ele conseguiu isso? Não sei. Pior que gato? Pode ser, né? Ele deve ter perdido uma vida? Só uma vida. Porque ele é mais resistente que um cavalo? Impossível. Aí ele levanta. Vai. Você viu o rei? Você viu o rei? Você viu o rei? Toca lá no cavaleiro lá que foi massacrado. Sobe as cinzas. E aí ele vai procurando. Quando ele chega lá na colina onde que o Sunfire caiu com o Aegon, ele vê o Aemon com a espada na mão, assim. Na minha cabeça, ele ia terminar o serviço que ele fez, né? Mas só com o irmão e ele ia terminar, porque ele viu que o irmão tava vivo. Porque dá pra ver que o Aegon tá respirando. E aí, ele dá um pito no Aemon. Ele fala, Aemon! E aí o Aemon vai lá, guarda a espada, pega a adaga que tá escrito a história de Gelo e Fogo lá, né, a canção. E aí ele fala, cadê o rei? E aí ele vai lá, aponta a faquinha assim, ó, tá ali. Quando ele vê, o Aegon está todo arrebentado, todo queimado. E o culpado, o bonitinho que tá ali, aqui, ó, simplesmente caiu fora e fingiu que nada tivesse acontecido. E assim acaba o episódio 4 de House of the Dragon. Então me conta aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você tá achando das análises dos episódios de House of the Dragon. E eu quero saber em todos os detalhes o que você tá achando de tudo isso daí. Que time você faz parte? Você faz parte do time dos verdes? Você faz parte do time dos pretos? Eu sou do time dos pretos e não largo mão disso. E estou louca pra ver o resultado e o próximo episódio que vai ser agora no domingo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para me ajudar a fazer esse canal a crescer. Se inscreve, ative as notificações para você não perder nenhuma das análises dos episódios de House of the Dragon. Me siga em todas as redes sociais, é Natália Amonte. Muito obrigada pelo acesso.
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!